Senhoras e senhores que nos prestigiam participando dessa transmissão, que faz parte dos eventos comemorativos do 41º aniversário da ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos em Inspeção. Queria agradecer muito pela participação de cada um de vocês, manifestar minha gratidão pela atenção de vocês nesse momento. Tá? Como temos 26 pessoas conectadas, gostaria de prestigiá-los aí a todos nominalmente. Então, muito boa tarde aos amigos Arnaldo, Cláudio, Diego, Enildo, Felipe, Genuíno, Hélio, João, José Danilo, José Francisco, Cleiton, Luciano, Marcones, Maicon, Natália, Nicolas, Paulo, Raimundo, Ricardo, Rodrigo, Tiago e Walter. Tá? Por favor, mandem um feedback através da ferramenta se vocês estão com boa captação de áudio e imagem. Enquanto as primeiras respostas chegam, eu gostaria de apresentar aquele que seria o resumo dessa nossa conversa. Projeto profissional nas áreas de inspeção e ensaios não destrutivos. Todos nós estamos passando por um momento delicadíssimo da nossa história. Então, nessa época de pandemia, coronavírus, crise econômica, instabilidade política, o que eu gostaria de convidar é a cada um de vocês a exercer inteligentemente a virtude da esperança, tá? Porque nós acreditamos que tempos melhores virão, porém, quando estes tempos chegarem, nós precisaremos estar preparados. Portanto, é em nome dessa esperança que nós somos impelidos a planejar estratégias favoráveis ao nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Obrigado pelas confirmações. Muito bem. Pelos nomes que aparecem na lista, algumas pessoas são conhecidas. E eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro de materiais e inspetor de equipamentos. Atuo num departamento chamado Engenharia de Equipamentos e Instalações, da empresa Brito e Kerst. A minha história profissional nos últimos 13 anos, ela está concentrada no universo da inspeção, dos ensaios não destrutivos e, mais recentemente, das avaliações de engenharia de integridade. Então, é muito presente dentro da minha atividade rotineira de trabalho, mecânica da fratura, mecânica experimental, corrosão, docência, esses são assuntos da minha área de interesse. Muito bem, vejam que curioso. Essa é a primeira vez, tá, que eu tenho a oportunidade de compartilhar algumas ideias com um público importante como vocês, mas fora do contexto tecnológico científico, onde acontecem normalmente as minhas palestras, as minhas oportunidades de comunicação. Então, eu queria compartilhar com vocês que é bastante desafiador para mim. Sinto-me absolutamente fora da minha área de conforto, porque o que eu trouxe para compartilhar com vocês não são aqueles aprendizados que eu adquiri em sala de aula, não são aqueles aprendizados que eu adquiri através da leitura de livros, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns episódios marcantes do princípio, do meio, do estado atual da minha carreira profissional e como das experiências que vivi, consegui colecionar algumas convicções, alguns pensamentos que penso serem de valor, se não para todas as pessoas, mas pelo menos para a maior parte das pessoas que neste momento pretendem ingressar no mercado de inspeção, ingressaram recentemente e, portanto, querem se aprimorar, ou que estão na metade da sua carreira profissional. É a essas pessoas que, de maneira muito sincera, eu gostaria de transmitir uma mensagem tendo como foco, tendo como ponto central o aspecto da utilidade. Tá? Então, eu espero muito ser bem-sucedido para transmitir a vocês uma informação útil. Muito bem. Então, eu queria começar fazendo uma breve contextualização sobre o mercado da inspeção de equipamentos e dos ensaios não destrutivos.
E é impossível fazer essa contextualização sem lembrar de alguns episódios históricos. Episódios históricos esses que repercutiram no mundo, que repercutiram na realidade econômica do Brasil, que marcaram as relações de trabalho no universo da inspeção de equipamentos. Uma coisa que eu acho curiosa é que, dependendo do tempo, da quantidade de anos que vocês atuam no segmento de inspeção, eu tenho certeza que vocês vão se identificar em maior ou em menor grau com algumas coisas que vão ser apresentadas aqui nessa linha do tempo. Queria também destacar que essa linha do tempo ela é aproximada. Eu destaquei alguns intervalos de tempo referente a alguns episódios históricos no Brasil ou no mundo, e aí eu fui buscando, tá, nas outras instâncias o que estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, para que pudéssemos estabelecer relação de causa e efeito. Portanto, não interpretem da maneira absolutamente literal essa escala de tempo, mas sim de uma maneira aproximativa. Bom, o primeiro intervalo de tempo que eu estou destacando é aquele que foi de aproximadamente 1760 a 1860. Por quê? Nesses aproximadamente 100 anos, acontecia, né, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, aquilo que ficou conhecido como Revolução Industrial, aquele marco da história onde, através do desenvolvimento de tecnologias, mais precisamente, no primeiro momento, a tecnologia da máquina a vapor, no segundo momento, a tecnologia das máquinas elétricas, a humanidade passou a ser capaz de manipular em seus processos uma quantidade de energia nunca antes imaginada. E a partir dessas revoluções, nós fomos capazes de conceber os primeiros ambientes fabris que existiram na história. Muito bem. Então, enquanto lá, né, no mundo, no hemisfério norte, a Revolução Industrial estava transformando profundamente as relações de trabalho, o que estava acontecendo no Brasil? No Brasil, nós estávamos vivendo o período imperial. E o que temos, portanto, de registro da inspeção de equipamentos desse período no Brasil? Ora, desconheço, tá? Acredito que na literatura não haja nenhum registro desse tipo. Mas isso já mostra para nós que atuamos num segmento basicamente industrial, num país onde as tecnologias, as novidades chegam com delay em relação ao que acontece nos países mais desenvolvidos. No entanto, essa realidade ela foi profundamente transformada, tá? Entre as décadas de 30 e as décadas de 50. Por quê? Esse período corresponde, no Brasil, ao período de atuação dos presidentes Getúlio Vargas até Juscelino Kubitschek. E esse foi um período marcado pela construção, pela fundação de grandes empresas de infraestrutura ou de setores estratégicos, grandes empresas de infraestrutura ou de setores estratégicos, empresas essas que são importantes para a economia do país até a atualidade, apesar de muitas delas já não serem mais estatais. Então, nós estamos falando da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras, da Companhia Vale do Rio Doce, o nome que tinha à época. Então, isso representou para o Brasil um ingresso abrupto, rápido, no universo da industrialização. Basta lembrar que nas primeiras décadas do século XX, a economia brasileira era a economia do café. Então, esse foi o grande marco do surgimento da indústria brasileira, indústria pesada. E aí sim, surgiu a necessidade para atuação nesses grandes empreendimentos de mão de obra qualificada e certificada para atuar com inspeção em ensaios não destrutivos. Mas é o seguinte, a formação dessa mão de obra no Brasil era
no momento, quase inexistente. Ao passo que nos Estados Unidos já está. Opa, teve aqui uma oscilação no som. E a essa altura, nos Estados Unidos, já havia o conceito, tá, de código de projeto com prescrições para fabricação e montagem de equipamentos pressurizados. O código ASME para caldeiras e vasos de pressão já existia. Então, isso provocou um movimento migratório. Afinal de contas, a maior parte dos inspetores que atuou nesses grandes empreendimentos nacionais eram inspetores estadunidenses, ingleses, canadenses. Então, nós tínhamos inspetores de equipamentos remunerado a dólar, uma mão de obra muito cara, e, de alguma forma, os brasileiros que ingressaram nessa atividade econômica nesse período possuíam salários que, se não equivalentes, eram comparáveis com a dessa mão de obra remunerada a dólar. Ok? Senhores, tá legal o ritmo da transmissão, todo mundo está acompanhando, ok? Bom, acabei esquecendo de comentar, né, mas é evidente que nesses períodos eu não tenho um registro relevante da minha vida para compartilhar. Mas, naquele período, naquela época em que eu nasci, né, não me entendia ainda direito por gente, estavam acontecendo coisas muito importantes no nosso país. A Bend foi fundada no ano de 1979, completa, portanto, agora 41 anos de existência. O Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal em ENGE foi instituído oficialmente alguns anos após a fundação da Bend. A Bend e a FBTS foram fundadas num esforço, tá, numa resposta estratégica a suprir a demanda de fornecimento de mão de obra qualificada de inspeção em ensaios não destrutivos, que até então no Brasil era feita exclusivamente pelo SEC, o Serviço de Qualificação de Inspetores de Equipamentos da Petrobras. SEC que não conseguia certificar esses profissionais com a mesma velocidade que os empreendimentos industriais exigiam, e isso caracterizou um período da nossa história onde a demanda dessa mão de obra certificada, observem aqui o símbolo, tá? Quero dizer que era muito superior, mas muito superior à oferta. Tá? Portanto, essa mão de obra de inspeção era uma mão de obra extremamente bem remunerada. Tá? Extremamente bem remunerada. Então, o movimento que aconteceu aqui nesse período é a gente passar de uma pequena mão de obra brasileira bem remunerada para uma mão de obra já maior em números, porém inferior à demanda e ainda bem remunerada. É claro que quando a gente tenta colecionar alguns episódios históricos para escrever uma linha do tempo, ainda mais nessa escala que nós estamos observando, ficam faltando muitas coisas. Nós temos que tomar ali algumas decisões, fazer algumas supressões. Nesse período aqui, a gente deixou de representar duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, e elas têm importância nesse contexto. Por quê? Porque as tecnologias associadas a praticamente totalidade do que hoje a gente chama de ensaio não destrutivo convencional foi desenvolvido do ponto de vista científico antes do período das guerras, mas foi consolidado como tecnologia industrial no período entre guerras. Tá? Então, os nossos entes convencionais já estavam aí bem desenvolvidos nessa época. Legal. Agora, trazendo aqui a história mais recente,
algumas coisas curiosas aconteceram. Nos anos de 2007, 2008, os Estados Unidos capitalizou aquela que ficou conhecida como a maior crise econômica mundial após o crash da Bolsa de Valores na década de 30. Tá? A maior crise econômica mundial após a quebra da Bolsa em 1930. Apesar dessa crise mundial iniciada com uma recessão na economia dos Estados Unidos ter causado grandes estragos à economia de diversos países, sobretudo os mais ricos, posso dizer que não todos os segmentos da economia sentiram essa crise. Arrisco ainda dizer que alguns segmentos da economia não sentiram essa crise. E posso ainda afirmar, né, que alguns nichos específicos de negócio até cresceram em meio a essa crise quando a gente pensa na história da inspeção no Brasil. Por quê? Porque nesse período nós estávamos ali no governo do presidente Lula, nós tivemos um grande aporte de investimentos em projetos públicos, em empresas estatais, nós tivemos a descoberta e o início ali do projeto do pré-sal, e lembro-me muito bem, porque nessa época era funcionário da Transpetro, nessa época havia um programa de modernização da frota de navios petroleiros chamado Promef, ou seja, um pacote muito grande de incentivos à indústria que manteve em níveis muito bons a empregabilidade dos profissionais da área de inspeção. Acredito que algumas pessoas que estejam acompanhando essa transmissão tenham atuado profissionalmente aí nessa época. Legal. Só que daí em diante parece que as coisas não estabilizaram mais na área de inspeção. E gradualmente aqueles fenômenos econômicos internacionais que geraram até aquele termo, o termo da marolinha, né? O tsunami lá fora chegava como uma marolinha aqui no Brasil, de alguma forma, progressivamente, essa blindagem deixou de existir. Ocorreu, né, durante essa década aqui de 2010, um movimento de encolhimento da economia dos países mais ricos e crescimento da economia dos países emergentes. Crescimento lento para alguns países emergentes, crescimento rápido para a China. Uma mudança de paradigmas econômicos no mundo, né? Nesse período, estabeleceu-se no Brasil uma crise econômica e política sem precedente, que teve o ápice ali no impeachment da presidente Dilma, e segundo muitas pessoas que podem estar participando, eu concordo absolutamente, caso discordem dessa posição, porque muitas pessoas dizem que essa crise econômica e política, uma vez instaurada, ela não terminou mais, ela se alastrou até os dias de hoje. Nesse momento, mesmo os segmentos da indústria que não experimentaram o sabor dessa crise passaram a viver recessão. No mercado de inspeção, isso foi percebido como um aumento radical, tá? No nível de desemprego, uma redução abrupta nos parâmetros de remuneração, nas médias salariais praticadas com os inspetores, tá? E um movimento de equilíbrio, tá, entre a oferta e a demanda. Tá? Tudo isso teve um efeito aí de opressão sobre as oportunidades e sobre a remuneração dos representantes da nossa categoria profissional. E no momento em que nós tínhamos a expectativa de que esse cenário estivesse numa caminhada de reversão, o mundo foi surpreendido, tá, com uma crise sanitária, uma pandemia de proporções há muito tempo não encontrada, que foi a disseminação do coronavírus, o espalhamento da doença Covid-19, o confinamento, o lockout da economia, e tudo isso intensificando, tá, os efeitos sobre toda a atividade industrial e de inspeção de equipamentos. Uau! Agora, depois de fazer essa
essa retrospectiva histórica, eu queria chamar aqui um pouco a atenção com um pouquinho mais de detalhe. Ó. Então, eu estou aqui ampliando essa faixa aqui que fala da vida do Léo, para contar rapidamente algumas coisas que aconteceram comigo. Por quê? Porque algumas coisas que aconteceram comigo constituíram a base para que eu pudesse reunir algumas coisas que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Tá? O Léo se casou no ano de 2014. Tá? Então, como que estava o Léo antes de 2014? Do ponto de vista familiar, estava tranquilo, morando com os pais, né? Numa vida cômoda. E essa vida cômoda, ela me permitia dedicar foco às atividades principais de um jovem que mora com os pais, que é estudar e trabalhar. Então, eu comecei a trajetória, né, nessa área técnica, fazendo curso técnico em mecatrônica, na sequência eu fiz um curso tecnólogo em mecânica. Meu sonho era fazer engenharia mecânica, mas eu não podia custear uma faculdade particular, e as faculdades públicas só tinham curso de engenharia mecânica integral. Nessa época eu trabalhava, ajudava a família, então eu não tinha como me ausentar do trabalho para fazer faculdade pública. Nesse período, eu deixei de trabalhar na área de automação industrial, que eu nem coloquei aqui, eu só coloquei aqui coisas relacionadas à inspeção de equipamentos, e prestei um concurso público. Eu já namorava com minha atual esposa, eu precisava de um trabalho que me remunerasse melhor, porque eu estava pensando em casar. Então, bom, demorou, foram 9 anos, de quando eu comecei a namorar até casar, foram 9 anos. Mas uma parte importante desse trabalho foi conseguir um emprego que me remunerasse melhor. E eu encontrei isso fazendo um concurso público e fui compor o quadro de inspetores de equipamentos da Transpetro. Trabalhei aqui em São Paulo, no terminal de Barueri, tive passagem rápida pelos terminais de São Caetano do Sul, Senador Canedo e mais alguns, mas a minha atividade ela se concentrou no terminal de Barueri. Enquanto eu trabalhava na Transpetro, eu pude estudar e prestar o vestibular para realizar o sonho de ser engenheiro, mas pelas circunstâncias, pela oferta de cursos, não deu para fazer engenharia mecânica, então não consegui realizar o sonho, mas eu fui fazer engenharia de materiais. No ano de 2010, eu optei por sair da Petrobras Transporte, da Transpetro, por motivos pessoais, né? Por outros objetivos profissionais. E eu optei por sair da Transpetro para fazer prestação de serviço autônoma para outras empresas. Eu ia atender as prestadoras de serviço do sistema Petrobras, continuaria trabalhando com inspeção. Passei por algumas empresas, no entanto, muito rapidamente me fixei na empresa Auxílio Engenharia. Nessa empresa, eu exerci as atividades de inspetor, coordenador de contratos, sempre atuando em inspeção de equipamentos. E no ano de 2012, em sociedade com o meu chefe, o meu diretor na Auxílio Engenharia, engenheiro Maurício Dias, conhecido talvez de algum de vocês, nós abrimos uma escola. Por quê? Porque eu tinha muito interesse na área de docência, sempre gostei. Então, nós conciliamos essa relação muito interessante que muita gente pergunta se funciona. Funciona você ser empregado e ser sócio da mesma pessoa? Funciona, separando as coisas direitinho, funciona assim. Tá? Mas, a Auxílio, como muitas empresas de inspeção, especialmente as empresas médias a pequenas, foi gravemente impactada pela crise. E nesse momento, ó, estamos falando de 2015. Então, 2015, o que era mesmo? 2015, ó, era o meio dessa bagunça aqui da crise política e econômica. Né? Aqui já estava difícil, estava sobrando para todo mundo. Então, aqui o que aconteceu? Aqui eu senti muito medo. Tá? Eu senti muito medo de não conseguir mais sustentar os sonhos que eu havia planejado, sonhado, de não conseguir, né, superar as dificuldades, lembrando que neste momento, se a gente projetar aqui a linha, corresponde justamente ao período em que eu estava recém-casado. Quem aí é casado sabe que aumenta completamente as despesas, enfim, muda a vida completamente. E eu senti medo, tá? E sentindo medo, o que eu fiz? No bom sentido, eu comecei a atirar para tudo quanto é lado. Né? Então eu comecei a pensar assim, se eu estou com todos os ovos em uma cesta e essa cesta cair no chão, eu fico sem nada no momento em que eu estou me sentindo vulnerável. Então, o que eu vou fazer é tentar prospectar o maior número de oportunidades, acreditando
que alguma coisa boa vai acontecer na minha vida. Tá? Não fiz absolutamente nada disso escondido, fiz isso com conhecimento do meu sócio, do meu chefe e hoje padrinho de casamento, engenheiro Maurício. Entre esses projetos, eu estreitei a minha relação com a Bend, especialmente na prestação de serviços de docência. Eu prestei um concurso público para professor de ensino superior na Faculdade de Tecnologia de São Paulo e eu comecei a pensar, mas ainda não colocar em prática, tá? Um projeto de abertura de uma empresa para a prestação de serviços de consultoria em engenharia. Lamentavelmente, no ano de 2017, a empresa Auxílio Engenharia faliu. Tá? E com isso eu perdi a maior parte, né, a maior contribuição da minha renda pessoal. Tá? No entanto, foram os outros projetos que já haviam sido iniciados que proporcionaram uma transição, e essa transição durou muito pouco, porque a empresa que eu abri e que atuou por 2 anos foi comprada, ela foi absolutamente incorporada por uma empresa chamada Brito e Kersh Inspeções, onde eu atuo nos dias atuais. Okay? Muito bem. Então, o que eu tive a oportunidade de aprender nesse período e queria transmitir para vocês hoje? Tá? Eu listei aqui diversos objetivos que podem fazer parte de uma carreira profissional. Tá? E eu digo o seguinte, tudo que eu vou falar agora não são regras absolutas, mas são regras que eu acredito que realmente se aplicam à maior parte das pessoas, produzindo aí os melhores efeitos. Entre ter uma profissão de prestígio, tá? Uma profissão de alguma forma percebida como bonita para as outras pessoas, ou fazer aquilo que você gosta, tá? É muito correto você fazer aquilo que você gosta. Então, você que é aspirante ao ingresso na área de inspeção de equipamentos, até pouco tempo atrás, muitas pessoas acabavam equivocadamente ingressando nessa área. Por quê? Porque escutavam falar que era uma área que remunerava para muito além das médias de mercado. Essas pessoas ingressavam no segmento sem gostar. Tá? E isso, de alguma forma, foi uma semente, uma contribuição para que, em alguns casos, pudesse não ter dado certo. Entre ter um trabalho fácil, um trabalho que eu levo ali com as mãos nas costas, e ter um trabalho gratificante, a maior parte das pessoas, o valoroso é ter um trabalho gratificante. Pense nos profissionais da saúde que estão agora colocando suas vidas em risco para ajudar a conter essa pandemia. Esse trabalho não é fácil, mas eu tenho certeza que esses profissionais, na hora de descansar, se conseguirem descansar, possuem um descanso das pessoas justas, um descanso tranquilo, porque cumprem a sua missão, o trabalho é gratificante. É uma característica, especialmente das gerações mais novas, o desejo de crescer rápido. Crescer rápido é importante, olha, talvez crescer rápido seja bom em alguns casos, mas entre crescer rápido e crescer sólido é muito melhor. Lembro de um episódio, tá, quando eu trabalhava na Transpetro, estava atuando numa intervenção numa obra de reabilitação de dutos, acompanhando um inspetor que fazia um ensaio de partícula magnética e líquido penetrante num duto. E ele perguntava assim, puxa, Léo, mas você vai sair aqui do duto, aí você vai para Santo André fazer faculdade e depois você vai voltar para sua casa, então você sai de São Paulo, vai para Barueri, sai de Barueri, vai para Santo André, e por que você está fazendo isso? E eu dizia assim, olha, porque eu quero ter ali um meio melhor de sustentar minha família. E ele falava assim, quando que é um valor bom para você sustentar sua família? E na época eu falava X, e ele falava assim, puxa, então não faz nada disso não, né? Faz uma certificação aqui que é muito mais rápido e você atinge plenamente seus objetivos. Então, observe, né? A certificação é muito importante, como a gente vai falar daqui a pouco, mas naquele momento ter escolhido aquele caminho era o caminho de crescer rápido, né? Eu realmente prefiro o caminho de crescer sólido. Ele foi mais suado, mas ele foi mais importante para mim. Eu só queria fazer aqui uma consulta à Elaine, né, a moderadora
da Bend. Eu comecei um pouquinho mais tarde, agora é 2h35. Fala para mim, por favor, qual que é a tolerância de tempo para encerramento, que aí a gente ajusta o ritmo e segue até a conclusão. Tá? Mas tem bastante coisa ainda. Muito bem, 15 minutos ainda, então pode ir até 50, perfeito? É isso mesmo? Entre ostentar, ou seja, você ganhar dinheiro, né, para ter bens que te gerem alguma projeção social, prefira ser, né? E ainda falando sobre esse aspecto de ostentar, a gente conhece muitas pessoas que trabalham muito, tá? Tem foco no trabalho muito grande. Por quê? Porque precisa receber salário. Por quê? Porque precisa consumir. Não há nada de errado com essa dinâmica, tá? Aliás, é justíssimo você trabalhar, você focar em trabalho, você receber e você fazer um justo consumo daquilo que você recebe. Mas eu acredito que para a maior parte das pessoas funcione melhor ter foco em produzir riqueza, ou seja, atender da maneira mais eficaz, trazer os melhores resultados, levar as melhores oportunidades de negócio ao seu empregador, porque assim você produz riqueza para ele. Nesse momento, não importa se a remuneração que você tem é compatível com a riqueza que você está produzindo. Tá? Não tem problema que você esteja gerando mais riqueza do que recebendo salário, porque nesse processo de foco em produção de riqueza, necessariamente você vai aprender. Então, você produz riqueza e você também foca em aprender. Isso vai te assegurar oportunidades. Ah, mas onde eu trabalho eu não sou reconhecido. Não tem problema. Tá? Se você tiver mérito, se você colocou foco na produção de riqueza e no aprendizado, se você não tem oportunidade onde você trabalha, você vai ter oportunidade em outro lugar. Tá? E o foco também em ser feliz. Bom, então, antes de falar algumas coisas que eu acredito serem boas estratégias para você estruturar uma carreira na área de inspeção, eu queria falar de algumas generalidades, apanhados, pinceladas daquilo que é apresentado por especialistas, modelos, teorias, sobre o que é importante a qualquer carreira profissional. Aspecto importante número 1, meritocracia. Existe uma frase equivocadamente atribuída ao Albert Einstein, não foi ele que disse isso, mas que é muitas vezes citado como, que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, tá? Portanto, se você não está satisfeito com a sua situação atual, talvez um primeiro e importante passo é passar a fazer as coisas de forma diferente. Tá? Diferente como assim? Vamos ver daqui a pouco. Mas a ideia da meritocracia é: as coisas tendem a dar certo no futuro, mas elas exigem um esforço, e esse esforço ele tem que ser feito em antecipação. Você precisa dar um voto de fé a favor do seu futuro. Por que um voto de fé? Porque no momento em que você estiver se esforçando, não estará muito claro as recompensas que te aguardam no caminho, mas exerça esse ato de fé, apresente, tá, esse esforço em antecipação, acreditando que você vai receber algo em troca. Esse é o princípio da meritocracia. Tá? Bom, mas existe também o importante papel da sorte. Quando vocês receberem essa apresentação, peço que vocês assistam a esse vídeo de 18 minutos que fala muito bem a respeito dessa questão do papel da sorte no na história do nosso sucesso. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: a sorte que eu estou dizendo aqui não é aquela sorte de loteria. Não é aquela sorte, evento probabilístico, tá? A remotíssima probabilidade que existe de repente, você estar ali sentado no sofá da sua casa e alguma coisa muito importante aconteceu, como, por exemplo, você descobrir que você mora em cima de um poço de petróleo e isso vai te deixar rico para sempre, né? Não, não é esse tipo de sorte, tá? A sorte que eu acredito que pode cooperar para o nosso sucesso é aquela que é definida segundo essa fórmula, né? Um mérito aliado à oportunidade. No ano de 2005,
quando eu estava com aquele problema de precisar de um emprego que me remunerasse mais, e eu estava passeando com a minha esposa num shopping, eu vi à distância o jornal Transpetro, Petrobras, concurso, 2.000 vagas, salário X. Eu falei, é isso que eu precisava. Tinha férias a vencer, tirei férias na empresa. Fiz o quê? Comprei o edital e fiquei estudando as matérias do edital. Fui fazer a prova, tive sorte. Por que tive sorte? Porque, volta aqui alguns slides, eu estava estudando na FATEC, curso tecnólogo em mecânica, estava no começo do 3º ano do curso. Para que eu estava estudando na FATEC? Não sei exatamente, mas eu estudava com afinco. Por quê? Porque minha profissão era estudante, então eu precisava estudar com afinco, né? Não sabia para que estava estudando, até que descobri, estava estudando para fazer essa prova, porque o que caiu nessa prova foi exatamente o que eu tinha passado já mais de 2 anos estudando na faculdade, tá? Então, a oportunidade, ela é necessária, mas ela só vai surtir o efeito se você estiver preparado. E a preparação, o mérito, como a gente já viu, tem a ver com a meritocracia, e a meritocracia é um esforço em antecipação, né? Você primeiro faz sem saber muito bem aonde aquilo vai parar, mas acredite, funciona. Tá? Bom, agora aqui começando a correr mais do que nunca, tá? Uma visão moderna das oportunidades de trabalho, melhor dizendo, uma visão moderna das oportunidades de carreira, é descrita pelo modelo da carreira em Y. O que é uma carreira em Y? Imagina que você enxerga uma carreira onde você começa aqui na base como estagiário, trainee, auxiliar de inspeção, alguma coisa desse tipo. E você vai trilhando cargos na base desse Y. Então, você passa, de repente, para inspetor 1, de inspetor 1 você passa para inspetor 2, de inspetor 2 você, de repente, passa ali para um inspetor já de um nível maior. De repente, você se formou nesse período, você virou um engenheiro de integridade. Legal. Aí você chega na bifurcação do Y. E a bifurcação do Y, ela deve ser capaz de te gerar oportunidades dependendo do seu perfil profissional. Se você tem um perfil profissional generalista, se você é uma pessoa feita a gestão de processos e de pessoas, então você vai para o lado direito do Y, que é o lado da carreira gerencial. Se você tem um perfil técnico, um perfil de especialista, um perfil de autoridade em assuntos técnicos, tá? Você então vai para uma carreira consultiva, uma carreira de especialista, e aí você vai tendo progressão. Bom, acho importante correlacionar essa visão de carreira em Y com esse gráfico que ele representa o ciclo de vida de um produto, de um projeto, ou por que não pensar o ciclo de vida da atividade profissional, tá? Ou pensar no nosso projeto de vida profissional como não deixa de ser uma espécie de produto, tá? E esse produto, ele vai dando retornos. E esses retornos dependem do estágio, do estado de maturação que você está dentro daquele projeto. E esses retornos não serão iguais para todas as pessoas, não serão iguais para todas as pessoas, mas para a maior parte das pessoas tende a ter um comportamento razoavelmente previsível. O que é esse comportamento razoavelmente previsível? Tá? Você vai precisar empenhar um grande esforço para começar o seu projeto de carreira profissional. Em algum momento, você vai experimentar uma ascensão consistente. Essa ascensão consistente poderá levá-lo a um nível onde você sinta um patamar, tá? Uma quase estagnação. E essa estagnação não significa que está ruim, muito pelo contrário, a estagnação ela está lá no alto. Então, provavelmente nesse momento, você vai estar recebendo seus maiores salários, você vai estar nos seus melhores empregos, você está no auge da sua produtividade, porém, na história de todos os produtos, na história de todos os impérios e na vida profissional da maior parte das pessoas,
esse período de estagnação, ele precede um declínio, tá? E esse declínio é natural, é inerente à nossa condição humana, ele faz parte, porque a gente também envelhece, né? A nossa atividade profissional, um dia ela cessa, e dificilmente ela vai cessar do nível máximo para o nível zero. Ela deve ser acompanhada de um período de declínio. Na área de inspeção, eu acho interessante fazer a seguinte correlação entre esses dois gráficos. Tá? Se você esquecer de cuidar dos aspectos aqui associados à meritocracia, especialmente do que a gente vai falar daqui a pouco, você tem uma chance grande de travar nessa parte aqui do Y. E se você travar nessa parte do Y, profissionalmente é ruim. Profissionalmente é ruim, porque isso pode fazer você experimentar esse platô mais cedo e ficar vulnerável à situação que pode acontecer no mercado de você experimentar esse declínio também mais cedo. Essas situações elas não são irreversíveis, mas essas situações elas trazem frustração. Tá? Então é o que aconteceu com algumas pessoas que diziam no passado, olha, eu já sou inspetor de equipamentos e eu já tenho a certificação em medição de espessura, então eu não preciso de mais nada. Na hora que essa pessoa achou que não precisava de mais nada, ela estabeleceu ali um paradigma limitante e ela criou as condições necessárias para que ela travasse em algum momento dessa primeira parte do Y. Mas vamos em frente. Existe um livro que eu recomendo grandemente que todo profissional da inspeção, também não da inspeção, leia. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Clicou aqui, vai te levar para um site, não é um livro caro, você pode fazer a compra. E entre esses 7 hábitos, o 3 está relacionado a fazer uma gestão eficaz do tempo. E o autor, ele coloca um gráfico nesse capítulo do livro, onde ele fala do terceiro hábito das pessoas altamente eficazes, que é o seguinte: você tem muita coisa para estruturar na sua carreira. Você não tem tempo infinito. Então, para você conseguir encaixar aquelas necessidades dentro do tempo que você tem, você precisará de eficácia. Então, ele desafia as pessoas a fazerem essa separação de uma folha em quadrantes, o quadrante das coisas urgentes e importantes, das coisas urgentes, mas que não são importantes. Aqui está, por exemplo, bom, depois a gente exemplifica. Das coisas não urgentes e importantes e das coisas urgentes e não importantes. Ele até já dá uma pista aqui para saber o que há em cada parâmetro dele, mas ele dá uma dica. Tá? As coisas que mais potencial têm, tá, para trazer benefícios à sua carreira profissional são aquelas que estão nesse quadrante aqui. São atividades importantes e não urgentes. Aqui está estudar, aqui está fazer curso técnico, aqui está fazer faculdade, aqui está aprender um idioma. São coisas que ninguém duvida que são importantes, mas elas não são urgentes. Então, se hoje você não faz nada em prol de aprender um idioma, o idioma ele não vem aqui tocar no seu telefone para interromper, que é o que acontece aqui nos quadrantes urgentes. As atividades desse quadrante, ele é chamado terceiro quadrante no livro, elas são atividades que exigem um esforço ativo, porque de forma passiva nada acontece dentro desse quadrante. Essas são as atividades mais importantes. Vale a pena a leitura desse livro. Bom, e na construção dessa carreira, quais são as virtudes que eu recomendo que você, profissional da área de inspeção, busque? Vejam, todas as virtudes profissionais são importantes e podem fazer a diferença em algum momento da sua vida na área de inspeção, mas dependendo do momento em que você está, existem algumas virtudes que eu acredito serem mais propensas a te trazer benefício de curto prazo. Tá? Se você está querendo entrar na área de inspeção, se você entrou agora e é trainee ou profissional júnior, você precisa desenvolver habilidades básicas e sociais. Entre elas estão escrever e falar bem. Cuidado, parece uma obviedade, mas não é simples. A gente passa muito tempo da nossa vida aprendendo a escrever. Quando chega lá no final do processo e alguma coisa aí não está legal no caminho, precisa de bastante esforço para corrigir. Escrever e comunicar-se bem. Desenvolver o hábito da leitura, ser organizado.
Aprender ferramentas operacionais como o AutoCAD, que resolve um monte de problema e é necessário para as atividades de inspeção de equipamentos. Quem nunca se deparou com precisar fazer um croquis para um relatório de ensaio não destrutivo, para um relatório de inspeção. Aprender a usar ferramentas informatizadas. Precisa ter um curso de Excel aí, pelo menos intermediário. Isso ajuda demais, né? Ao invés da gente ficar só preenchendo planilha pronta, vamos começar a preparar os nossos próprios formulários para atender às nossas necessidades na atividade de inspeção e de planejamento. Certificações básicas. Então, aqui, lá, inspetor de equipamentos, tem que fazer uma medição de espessura, tem que fazer um líquido penetrante. O meu foco é END, fiz líquido penetrante. Olha, então, minimamente precisa ali de uma partícula magnética junto, né? Então, as formações básicas e experiência, aqui são formadas as primeiras experiências profissionais. Para quem já está no estágio intermediário da sua vida profissional, na área de inspeção, a formação de conhecimentos específicos passa a ser cada vez mais necessário. Tá? Portanto, desenvolver networking de qualidade. Interagir com a comunidade técnica. A comunidade técnica, ela normalmente não está no Facebook, a comunidade técnica ela normalmente está nos congressos e no LinkedIn. E nos organismos que representam as categorias profissionais como a ABEND. Tá? Esses são os meios para você formar networking de maior qualidade. Tá? Comunicação em idioma estrangeiro. Tá? Atuar como difusor de conhecimento, utilização de ferramentas avançadas e atualização profissional. Tá? Meus amigos, o meu tempo acabou. Tá? Nós temos ainda aí uns 6 slides que eu vou tentar, então, resumir a 2 minutos. Tá? Me desculpe, por favor, quem está na sequência preparado para dar continuidade. Tá? Não vou demorar mais do que 2 minutos nesse fechamento. Tá? Para quem está migrando para o terceiro estágio da sua carreira profissional, invista nas virtudes de liderança, as virtudes que te confiram uma condição mais generalista para fazer a gestão de projetos, a gestão de pessoas, a gestão de conflitos, o empreendedorismo e a visão inovadora sobre os trabalhos, sobre os processos. Quando receberem a apresentação, vocês vão ver aqui que existem alguns paradigmas limitantes. Cada pensamento desse aqui significa você construir um muro, tá? Que te barra a vencer os próximos desafios. Portanto, afaste esses pensamentos se precisar entrar em contato comigo para saber como, tá? Leiam essas sessões de dicas práticas que eu deixei pensando principalmente nas pessoas em início e metade de carreira, tá bom? E, sobretudo, independente do momento difícil que nós estamos experimentando, esteja junto das pessoas positivas, as pessoas que vão motivá-lo a superar os seus limites. Mantenha o foco sobre as atividades que estão sob o seu controle. Eu não tenho controle sobre a disseminação do coronavírus, mas eu consigo estudar, eu consigo aprimorar, eu consigo tentar organizar aqui o meu home office, apoiar as minhas equipes de inspeção. Conserve a esperança. Tudo isso vai passar e tempos absolutamente melhores virão. E quando os tempos melhores virão, você será uma pessoa mais forte, mais preparada e apta também a ajudar as outras pessoas. Nunca se esqueçam das pessoas que estão à sua volta. Pela valorosa atenção de vocês, muito obrigado. E-mail, telefone para contato na apresentação. Aguardo o recebimento das dúvidas e perguntas de vocês após as próximas apresentações que estão na fila. Obrigado!